Fala Crypto Traders, o vídeo de hoje é sobre a LTA e a LTB. O que são essas siglas, né? A LTA significa linha de tendência alta e LTB significa linha de tendência baixa. Então a gente vai olhar aqui no gráfico agora para a gente entender melhor como funciona as LTAs e LTBs. Por exemplo, eu tenho aqui no Bitcoin uma LTA, ela é uma linha de tendência de alta que ela pega as bases do movimento de preço. Em uma tendência de alta você tem topos e fundos ascendentes, então ela sempre pega esses fundos ascendentes para criar uma base de preço. Então, por exemplo, aqui no Bitcoin a gente tem o tempo gráfico de 4 horas, a gente traça umas linhas, claro que não é fácil você só sair traçando linhas, elas têm que fazer sentido e uma LTA funciona porque a maioria dos traders também estão olhando para a mesma linha. Então, você tem que sempre traçar o que mais faz sentido, não só para você, mas como para as outras pessoas também. Então, a gente está aqui no Bitcoin no tempo gráfico de 4 horas, a gente teve o primeiro toque na LTA, o segundo toque, uma sequência de segundo toques, e aí você vê que depois dela ser validada por essa sequência de toques, a gente veio, corrigiu e encostou novamente na LTA e o preço continuou subindo. Então essa LTA vira uma base de preço. Eventualmente, se o preço corrigir e chegar próximo a essa LTA, vai ser um bom ponto de compra que os traders estariam olhando para comprar. E uma LTB, ela é justamente ao contrário. Eu peguei aqui num tempo gráfico muito maior, eu estou no tempo gráfico semanal, e uma LTB vindo dos topos criados nos tempos gráficos semanais. Então, essa LTB, o primeiro toque dela foi há mais de um ano atrás, então encostamos uma primeira vez nessa LTA. O segundo toque foi em fevereiro desse ano, então encostamos novamente nessa LTA. E aí, quando você tem dois toques, ela ainda não está validada, mas você já pode traçar ela para você tentar visualizar um terceiro toque. E aí o que acabou acontecendo? A gente teve um movimento de preço para cima e esse movimento de preço parou justamente nessa LTB. E é muito interessante quando uma LTB encontra uma base de preço. Aqui a gente tem um suporte muito claro, a gente está olhando na EOS, a gente tem um suporte muito claro nessa base de preço. E aí quando uma LTB encontra um suporte, a gente faz a formação de um triângulo descendente. E o interessante é que um triângulo descendente geralmente rompe para cima. Então os traders estariam olhando para comprar na base e ficar de olho a partir do momento do rompimento dessa LTB, que seria um bom ponto de entrada não só na base do movimento, como no rompimento também. Então é muito interessante você olhar uma LTB e olhar a base de preços, que é assim que se formam triângulos, não só ascendentes como descendentes também. Já aqui no Bitcoin, aqui a gente está fazendo ao vivo, tá, gente? Então, estou buscando as LTBs, não é sempre que você encontra essas linhas e não adianta eu desenhar ela de qualquer forma, pegar e traçar no gráfico uma linha de qualquer forma, porque não vai fazer sentido para os outros traders e se não fizer sentido para os outros traders, não faz sentido para você também. Não adianta só você ver uma linha traçada, então não é simplesmente desenhar uma linha no gráfico, é você ter uma base para desenhar essa linha. E aí no semanal no Bitcoin, vou achar uma corretora que tem mais histórico, a gente tem essa base de preço que, se desenhar, a gente tem uma LTB vindo lá de baixo. E aí na crise do corona, no Bitcoin, a gente não conseguiu fechar um candle abaixo dessa LTB, dessa LTA, desculpa. Então isso indica que a gente não tinha nenhum ponto de suporte próximo no Bitcoin nesse momento, então o que serviu de suporte foi a LTA que vinha lá de trás nesses movimentos de preço do Bitcoin. Então, se eventualmente a gente voltar a corrigir no Bitcoin, a gente sabe que sempre que chegar próximo do ponto de compra da LTA, fica muito interessante não só para a gente, mas como para os outros traders também. E muita gente acaba se antecipando, comprando um pouquinho antes de encostar, porque você quer estar sempre à frente dos outros traders. E o que tem mais interessante ainda na LTA é você utilizar, aqui eu vou botar para logaritmo, tá? Que eu vou buscar um tempo gráfico bem maior. E quando você tem várias linhas de tendência de alta, por exemplo, eu tenho uma linha de tendência, que aí uma LTA, que aí o preço continua se movendo para cima, eu formo outra LTA e aí eu vou formando LTAs ao longo do caminho, é o que eu chamo de curva parabólica. Eu pego esses pontos da LTA e faço uma curva parabólica.
E o interessante é que toda curva parabólica, quando rompida, você tem uma retração de até 80% do preço. Eu estou desenhando muito aleatório, tá? Mas aqui o Bitcoin foi o único ativo na história que passou por 3 curvas parabólicas e pode estar entrando na 4ª. É difícil desenhar uma curva parabólica muito linear. Mas, enfim, sempre que você tem esses rompimentos em curvas parabólicas, você tem até 80% de retração no preço. Mas uma curva parabólica é quando o Bitcoin, por exemplo, ele ganha um grande movimento de valorização de preço, e aí você tem essa curva parabólica. Quando você rompe ela, você tem 80% de retração. Então a gente confere aqui, olha, a primeira retração do Bitcoin, menos 88%. A segunda retração do Bitcoin, menos 82%. A terceira retração do Bitcoin, menos 83%. Então, sempre que você rompe uma curva parabólica, você tem uma retração de aproximadamente 80% no preço do ativo. Mas, claro que essas curvas parabólicas, você tem uma grande valorização. Então, apesar do preço mover 80% para baixo, você ainda fica algumas vezes acima do preço de que se iniciou nessa curva parabólica. E a gente espera que o Bitcoin entre na próxima curva parabólica, e isso levaria esse movimento de preço do Bitcoin para pelo menos 100 mil dólares, que é muito interessante a gente acompanhar nessa outra curva parabólica. Então 100 mil dólares seria aproximadamente aqui, nessa linha, e aí você vê historicamente se isso faz sentido. Olha só, essa valorização que a gente precisa de agora é muito menos do que a que o Bitcoin já sofreu nas outras curvas parabólicas em toda a sua história. Então, curva parabólica vale muito a pena ver. Até o Peter Brandt, que é um bom trader de cripto, ele comentou nesse rompimento da última curva parabólica que a gente poderia ver o preço atingir aproximadamente 3 mil dólares. Isso quando a gente estava negociando lá em 20 mil dólares, e acabou que a gente fechou o mínimo em 3.160 dólares, o que é muito interessante. Então, se você souber essas ferramentas de análise clássica, podem te ajudar muito a fazer previsões de preço. Então, LTAs e LTBs são muito interessantes. Aqui a gente tem uma outra LTA e olha o que é mais interessante. Quando você tem uma LTA e aí você perde, olha, ele serviu como ponto de suporte, você tem vários toques, primeiro toque, segundo toque, terceiro toque, e aí no 4º toque perdemos essa LTA, e aí rompemos para baixo. Agora todo suporte vira resistência. Aqui testamos como resistência, testamos como resistência novamente, e a LTA vira uma resistência em vez de ser um suporte. E a gente consegue ver o movimento claro aqui da perda de suporte, o volume que entrou de venda é extremamente alto. Então todo suporte quando rompido para baixo vira resistência, e toda resistência quando rompida para cima vira suporte. Muito interessante, vale muito a pena. Participe lá do nosso grupo do Telegram, a gente tem mais de 1000 traders acompanhando o mercado diariamente, com certeza vai te ajudar a operar de uma forma mais eficiente, e você vai conseguir enxergar mais oportunidades que sozinho em casa você não consegue enxergar. Então espero você lá, o link está aqui embaixo, 100% gratuito, e vamos aprender mais sobre LTA e LTB, vamos discutir mais isso lá no nosso grupo. Então espero vocês lá, dê um like nesse vídeo e até a próxima.